Bem, meus queridos, voltando, como eu disse, meu celular não está suportando tanto de coisa que tem, que são coisas necessárias. Então ele foi interromper o vídeo, eu tirei algumas coisas, vamos ver se a gente retorna aí, tá? Então, mesmo que vocês não encontrem nada relativo a meio ambiente nisso, não interessa. Eu quero abrir a mente de vocês, eu acho que a função que eu sempre deixei clara é essa, tá? Abrir novas perspectivas, essa é a minha obrigação como professor. Eu não quero que vocês decorem código nenhum, apesar de que na próxima aula vamos falar sobre o novo Código Florestal, talvez através de um texto, talvez através da interpretação de alguns artigos, né? Vamos ser um pouco mais técnicos, para realmente deixar a linha pedagógica também voltada para alguma legislação, algo mais relacionado, né, a isso, de uma forma mais clara para vocês. Tá? Mas vamos lá, eu vou ler o texto, eu vou mandar esse texto no Zap e vou mandar também, deixar no Moodle, tá? E depois eu vou explicar como é que vocês vão fazer o trabalho. Eu espero que vocês se divirtam, porque eu vou deixar o texto livre para vocês. E eu quero ler, eu quero ver o que vocês tiraram desse texto. Esse texto é um espetáculo, tá? Ele chama As 10 Estratégias de Manipulação Midiática. O autor é o Noam Chomsky. Se alguém tiver alguma curiosidade a respeito desse intelectual, eu aconselho que vá no canal Tutameia, que é um canal muito bacana, altamente intelectualizado, mais simples, para a pessoa entender. E tem uma entrevista com ele está com 90 anos, e ele é o maior intelectual, eu tenho a honra de dizer, porque eu conheço a obra do Chomsky, ele é o maior intelectual vivo da humanidade, né? E ele concedeu uma entrevista a esse canal, apesar de ser um canal simples, com poucos inscritos, porque são pessoas muito respaldadas que dirigem esse canal, tá? Chama Tutameia. A entrevista do Chomsky tá em inglês, entretanto, eles já providenciaram as legendas. E o Chomsky é um gênio. Independente de você falar, ele não tem uma linha esquerda-direita, ele vai trabalhar com a dominação linguística, tá? Então chama as 10 estratégias de manipulação midiática. A estratégia número 1 é a estratégia de distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir que o público se interesse pelos conhecimentos essenciais. Na área da ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia, e estamos chegando na questão do meio ambiente também, e da cibernética. Manter a atenção do público distraída longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar. De volta à granja com outros animais. Poxa, eu acho que ele foi muito direto aí, né? Hoje a gente tem uma gama de informações tão grande e existem pessoas de autoridade, de relevância pública que utilizam essa estratégia. Vai dando furo, faz um escândalo aqui, aí não espera nem baixar poeira, já põe outro, para distrair, para desviar o foco do que realmente está sendo feito pelas elites e que está realmente um nível de relevância para mudar a vida das pessoas, ok? Tá, o item número 2 do Chomsky aqui, criar problemas e depois oferecer soluções. Esse método também é denominado problema ração-solução, ração de bicho. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que desejam que sejam aceitas. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou intensifique a violência urbana ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o demandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da liberdade. Ou também criar uma crise econômica para forçar a aceitação como um mal menor do retrocesso dos direitos sociais e do desmantelamento dos serviços públicos. Gente, isso acontece também
todos os dias, né? De repente os jornais de alcance nacional da TV aberta fazem muito isso. Esses programas sensacionalistas, Balanço Geral, essas porcarias aí também fazem muito isso. Por quê? Eles vão dar uma dimensão maior a algo que acontece, ou às vezes até criar um factoide, uma situação X que vai comover as pessoas, vai deixá-las com sentimento de medo, principalmente, a ponto delas abrirem mão dos próprios direitos, tá? Então isso também está bem esclarecido. Número 3, a estratégia da gradualidade. Para fazer com que uma medida inaceitável passe a ser aceita, basta aplicá-la gradualmente a conta-gotas, por anos consecutivos. Dessa maneira, condições socioeconômicas radicalmente novas, por exemplo, neoliberalismo, foram impostas durante as décadas de 80 e 90. Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não asseguram ingressos decentes, tantas mudanças que teriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma vez só. Isso também é bem óbvio, né? Você põe uma mudancinha aqui, né? Os poderes em si, as forças do poder público, põe uma mudancinha aqui na legislação, né? A gente que é do direito percebe isso mais. Põe outra ali. Quando vê, tudo que era garantia já está revertido, tá? E a mídia, ela corrobora para isso. Também eu acho que vocês conseguem vislumbrar isso na realidade. Número 4, a estratégia de diferir. O que é isso? Outra maneira de forçar a aceitação de uma decisão impopular é a de apresentá-la como dolorosa e desnecessária, obtendo aceitação pública no momento para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Logo, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que tudo irá melhorar amanhã, típico, né, de brasileiro. E que o sacrifício exigido poderá ser, aí vem, né, mas vai na mesma linha, poderá ser eficaz para determinadas situações, tá? Ou seja, é um preparo para mudanças que são extremamente maléficas no futuro. No primeiro momento, no presente, fala, não, se isso acontecer, não, que ruim que vai ser. Entretanto, a abordagem disso já pode preparar a mente das pessoas para que no futuro essas coisas possam ser implantadas. Tudo bem? Tempinho aí. Ou seja, continuando aqui, né? Isso dá mais tempo para o público acostumar-se a uma ideia de uma mudança que vai ser bem mais maléfica, tá? 5. O item 5. Dirigir-se ao público como se fossem menores de idade. A maior parte da publicidade dirigida ao grande público utiliza discursos, argumentos, personagens e entonação particularmente infantis, muitas vezes próxima à debilidade mental, mas a maioria do povo é débil mesmo, né? Como se o espectador fosse uma pessoa menor de idade ou portador de distúrbios mentais. Quanto mais tentam enganar o espectador, mais tendem a adotar um tom infantilizante. Por quê? Alguém se dirige a uma pessoa como se ela tivesse 12 anos ou menos em razão da sugestionabilidade. As pessoas são sugestionáveis, né, gente? Então, provavelmente ela terá uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico, tá? Ou seja, se você trata o outro como um retardado, como uma criança, você vai conseguir com essa entonação convencê-la mais facilmente daquilo que você quer, né? Isso aí até filho adolescente faz com pai, né, mãe e tudo mais. Ou seja, as propagandas, gente, muitas propagandas, principalmente de bebida, de cerveja, tratam os outros como se fosse assim, idiota. Acha que o cara vai tomar uma cerveja e ficar com um monte de mulher bonita, gostosa, né? Por quê? Porque ele é um retardado. Então nós vamos tratar ele como retardado e ele vai ser sugestionável e vai fazer o que a gente quer. Simples, né? 6. Utilizar o aspecto emocional mais do que a reflexão. Nossa, isso aí é o que mais existe. Por quê? Na verdade, o ser humano funciona muito mais pela afetividade do que pela racionalidade.
Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, finalmente, ao sentido crítico dos indivíduos. Por outro lado, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. Gente, como eu disse, isso já foi estudado, a ciência já estudou, a neurociência já estudou, tá? Que os seres humanos, eles agem muito mais pela emoção e pela afetividade, não pela racionalidade, muitos pregando aí que são racionais, são não sei o que, são cientistas ou sei lá mais o que. Entretanto, apelar para o emocional é muito mais fácil para, de novo, convencer o outro a aceitar a sua ideia, seja lá qual for, tá? 7. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais menos favorecidas deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que planeja entre as classes menos favorecidas e as classes mais favorecidas seja e permaneça impossível de alcançar. Isso aí isso é bem discutido também, né? As pessoas têm que ser burras, medíocres, não gostar de conhecimento, não apreciar a ciência, porque assim elas ficam muito mais fáceis de serem dominadas. E a educação pública no Brasil ser ruim não é uma deficiência, é um projeto e é um projeto antigo, tá? Número 8. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Levar o público a crer que é moda o fato de ser estúpido, vulgar e inculto. Olha, gente, eu poderia ficar 10 horas falando sobre isso, mas eu acho que vocês conseguem por si só pensarem a respeito, tá? Pra que ser uma pessoa culta? Pra que ser uma pessoa estudada? Pra que se o cantor de pagode, se a cantora de funk ganha muito mais dinheiro? É legal ser estúpido, é legal ser popular. Isso aí eu não vou discutir não, porque eu tenho tanto ódio disso, tá? E o brasileiro é um mestre. O brasileiro tem uma fascinação por gente ignorante, por não ciência, tem uma fascinação por pessoas simplórias, não é simples. Porque o simplório é aquele que traz como seu medalhão a mediocridade. Ok? 9. Reforçar a autoculpabilidade. Isso é incrível. Fazer as pessoas acreditarem que são culpadas por sua própria desgraça, devido a pouca inteligência, por falta de capacidade ou de esforços. Assim, em vez de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvalida e se culpa, o que gera um estado depressivo, cujo um dos efeitos é a inibição de sua ação. E sem ação, não há revolução, não há mudança. Ou seja, de novo, vamos lá. Aquele discursinho, o exemplo maior. Meritocracia. Que meritocracia, meu? Meritocracia. Você acha que um cara que nasce na Zona Sul, que tem tudo, que o pai é juiz, que é médico, é justo concorrer em pé de igualdade com aquele que nasce na favela, sem condições? Ah, mas eu conheço um que nasceu na favela, e aí ele veio e ficou lindo e rico. Você conheceu um em milhões. Isso só prova o quê? Que é a exceção que prova a regra, esse caso. Não creiam nisso, tá? Nem tudo, nem toda coisa ruim, nem todo fracasso que acontece na sua vida, principalmente em termos sociais, é culpa sua não. Muito antes, pelo contrário, é culpa de outros. Agora, na sua vida individual, o problema é seu. 10. Conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. Ô, gente, isso aí a gente conhece o tal do algoritmo, não é isso? Que Facebook, Google, você fala uma coisa, você procura, eles vão te apresentar só isso de propaganda. Acordem! No transcurso dos últimos 50 anos, avanços acelerados das ciências geraram uma brecha crescente entre o conhecimento do público e os possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, neurobiologia e psicologia, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano,
tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicológico. O sistema conseguiu conhecer melhor o indivíduo